Iniciando o nosso primeiro podcast, o podcast Pelo Poder da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você que está aí no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de comentar. Hoje nós vamos receber aqui no nosso primeiro podcast Pelo Poder da Palavra de Deus, o pastor Ricardo Ribeiro, presidente da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita do Sapucaí. Paz do Senhor, pastor Ricardo Ribeiro, é um prazer ter o senhor aqui, recebendo o senhor no nosso primeiro podcast Pelo Poder da Palavra de Deus. E conta pra gente como foi um pouco, né, como foi aí a sua conversão. Tiago Tarcísio e a todos que estão nos assistindo através deste canal. É uma alegria muito grande poder participar desse primeiro podcast, e eu creio que é o primeiro de muitos que nós vamos estar fazendo para que a gente possa levar a palavra de Deus até os lares. É uma alegria falar um pouco da minha história, de tudo que aconteceu, porque Deus tem seus meios, tem seus propósitos, e muitas vezes nós não compreendemos, mas a minha conversão aconteceu no dia 24 de maio de 2008. Eu fui num congresso de jovens, e ali Deus me chamou, e Deus, quando Ele chama um homem, uma mulher, é irresistível esse chamado, e ao mesmo tempo, esse chamado ele é intransferível. Então, desde 2008, eu estou aí trabalhando para o Senhor, na Primeira Igreja Assembleia de Deus, passei por processos, ao diaconato, ao presbitério, e em 2016 fui chamado ao pastorado. Obviamente que foram 10 anos dirigindo congregações, mas desde o dia 22 de setembro de 2022, eu assumi a presidência da igreja, numa assembleia com os membros da igreja. Então, desde 2022, eu estou à frente da igreja. E o senhor já conhecia a Igreja Assembleia de Deus? Eu conhecia porque eu já tinha muitos amigos, assim como também minha esposa já era convertida e era da Igreja Assembleia de Deus. Então, também já conhecia outros pastores, tinha afinidade com outros pastores. E então, através dessa amizade, eu acabei indo a convite de um dos pastores para que eu pudesse estar num congresso. Foi onde foi a minha conversão. Que bênção, né? O senhor foi fazer uma visita e Deus entrou com providência, e hoje é o nosso pastor presidente, né? Como o senhor disse, né? As maneiras que Deus tem de trabalhar. É isso. Deus tem seus meios, mas eu acredito que tudo que Deus faz, eu sempre prego sobre isso, falo sobre isso, Deus age sempre com propósitos. E Ele tinha um propósito na minha vida, e esse propósito, obviamente, que eu não sabia, né? A gente não sabe os planos de Deus, mas o que a gente tem que fazer é confiar e atender o chamado que Deus tem para nossas vidas, em tudo aquilo que Ele tem seus planos, seus meios, e nós estamos aí trabalhando na obra de Deus. Graças a Deus, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente como que foi, né, receber assim o pastorado, como é que foi receber esse chamado de Deus para pastorear, né? Porque é um grande desafio, né? Pastorear pessoas, pastorear a igreja. E conte para nós como foi essa experiência. É verdade, Tiago Tarcísio. Pastorear é um chamado como um privilégio muito grande. Porém, é de uma responsabilidade também muito grande. Principalmente quando nós assumimos um trabalho com uma história tão longa como é a da nossa igreja. São 90 anos de história. E estar à frente da igreja, nesse momento da igreja, completando 90 anos, isso pesa ainda mais a responsabilidade no meu pastorado, no meu chamado. Mas eu faço isso com muita alegria, com muita dedicação, e entender que pastorear é cuidar de pessoas. É amar o pecador, mas sem você compactuar com aquilo que ele está fazendo. Mas é você amar o pecador. E além de você ter um organismo para cuidar, que é o corpo de Cristo, que são as pessoas, você tem a parte organizacional da igreja, que tem as suas demandas, que também você precisa também estar ali cuidando de todas essas coisas. Então, o chamado como pastor presidente
é um chamado de uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia é muito clara que nós temos que dar conta das nossas ovelhas, dar conta da vida das nossas ovelhas. Então, eu faço isso, atendo esse chamado para a minha vida, com muita alegria no coração, entendendo que Deus está à frente de todas as coisas. O senhor foi dirigente da congregação do bairro da Eletrônica, também dirigente do bairro da Rua Nova. E como é que foi essa experiência dirigindo a congregação, lidando com pessoas, com problemas do dia a dia, né, do dia a dia das congregações, até chegar a ser o pastor presidente? É verdade, porque as congregações, elas são uma escola na nossa vida, não é verdade? Deus, antes de nos dar alguma coisa, primeiro nós precisamos passar por um processo. E foi esse processo durante esses 10 anos de congregações, né? Como você disse aí, Eletrônica e também Rua Nova, e que eu aprendi também a mexer com muitas adversidades que Deus foi nos ensinando para que a gente pudesse assumir uma responsabilidade ainda maior, que é ser presidente da primeira igreja Assembleia de Deus. Uma igreja que é tão conhecida na cidade pela sua história. Afinal de contas, são 90 anos. Não são 90 dias, nem 9 anos, mas são 90 anos de história pregando a palavra de Deus e transformando vidas através dessa palavra que é pregada. Glória a Deus, né? São 90 anos de uma história vitoriosa, de uma história de grandes bênçãos, né? E falando aí dos 90 anos da nossa igreja, vamos falar um pouquinho então da história da nossa igreja. Eu quero que o senhor conte para nós como que foi esse processo de fundação da nossa igreja. A nossa igreja foi fundada em 1935, por isso nós estamos completando agora esses 90 anos. Ela foi fundada por um missionário sueco que esteve aqui na nossa região e fundou a nossa igreja, não só a nossa, mas também com outras igrejas aqui no sul de Minas. Ele fundou essa igreja e depois, com o tempo, quando ele foi embora, a igreja foi deixada aos cuidados do nosso irmão Sebastião Galdino, um homem simples, trabalhador, mas que tinha uma ousadia muito grande em falar do amor de Deus, em pregar a palavra de Deus, e de tal forma que as pessoas que cruzavam o seu caminho abriam o coração para ouvir a palavra de Deus. E ao longo da história foram muitos homens, mulheres, não só pastores, mas muitos homens e mulheres que passaram ao longo da história da nossa igreja, que deixaram um legado muito grande de amor, de testemunho, que impactou muitas vidas através do testemunho de vida dessas pessoas. Então a história da nossa igreja, ela é uma história muito bonita, que apesar de muitas perseguições, apesar de muito sofrimento, momentos difíceis que a igreja passou, Deus estava à frente em todos os momentos, fortalecendo aqueles irmãos que muitos deles nem estudos não tinham, que eram pessoas muitas vezes muito simples, mas que tinham um amor muito grande no coração pelas almas e por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Então, a nossa igreja, ela tem uma história muito bonita, né? Nos últimos 30 anos, nós tivemos 2 pastores, que foi o pastor Mário e também depois o pastor Hilton Gonçalves, que estiveram à frente da igreja durante esses últimos 30 anos, até que eu assumisse. Então, é uma história muito bonita, muito maravilhosa, do qual eu valorizo demais a história da nossa igreja, a trajetória da nossa igreja durante todo esse tempo, esses 90 anos. Eu sempre dei muito valor àqueles que vieram antes de nós, porque foi eles que trabalharam, foi eles que suaram, foi eles que derramaram lágrimas para que hoje pudéssemos estarmos aí completando esses 90 anos de história, esse momento tão feliz, marcante na história da nossa igreja. Que bênção, né? São 90 anos, e 90 anos de uma trajetória aí de grandes realizações, como a mão de Deus foi favorável, como a mão de Deus agiu, né, durante esses 90 anos, com pastores simples, mas que tinham um amor pela obra, né? É um dos intuitos do porquê nós estamos fazendo o podcast Poder da Palavra de Deus, para contar um pouco da nossa história, que muita gente que está chegando na igreja agora, talvez nunca nem ouviu falar da história da fundação da igreja, dos nossos pastores. Então é muito importante nós trazermos à memória,
né? Quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós, né? Quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor tem feito ao longo desses 90 anos no meio da nossa igreja. Eu quero que o Senhor conte para nós qual é o sonho do Senhor, né, para esses 90 anos da igreja. O que o Senhor tem projetado, planejado, o que Deus tem falado ao seu coração nesses 90 anos da igreja? Qual que é o seu objetivo para a nossa igreja? Na verdade, Jacques Tarcísio, eu sonho muito com a igreja. Todo pastor ele sonha com a igreja, mas a gente sonha com a parte organizacional da igreja, a gente sonha com a parte espiritual da igreja, mas o meu maior sonho como pastor é que a igreja esteja cheia cada dia mais da presença de Deus. Esse é o meu maior objetivo. Porque eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias, mas eu quero uma igreja cheia de pessoas da presença de Deus naquele lugar. Porque isso é o que faz a diferença nas nossas vidas. Então, o maior sonho de um pastor presidente, pelo menos no meu caso, é que Deus possa encher da sua glória, do seu poder aquele lugar, para que vidas possam ser saradas, restauradas, curadas, transformadas pelo poder da palavra que ali é pregada. Glória a Deus, né? Isso, né? Se a gente for resumir a história da Assembleia de Deus nesses 90 anos, nós podemos falar disso, né? Do poder de Deus que, graças a Deus, até hoje tem sido derramado sobre as nossas igrejas, sobre a nossa igreja e sobre as nossas congregações. Nós vemos o poder de Deus agindo, transformando, vocacionando, chamando pessoas, né? E que esse fervor, esse poder do Espírito Santo permaneça, né? Esse é o nosso desejo também, né? E, pastor, fala um pouquinho de como tem sido planejado aí as festividades. Nós estamos às vésperas da nossa festividade, celebrando 90 anos, né, da pregação da palavra de Deus. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho desses 4 dias. Eu creio que será 4 dias onde o poder de Deus vai ser derramado, onde vidas vão ser restauradas, impactadas. Fala um pouquinho para nós. Isso mesmo, Tarcísio. Na verdade, a gente tem uma expectativa maravilhosa para esses dias. Quando nós falamos de expectativa, nós colocamos a nossa expectativa, claro, primeiro em Deus. Nós fazemos os nossos planos, nós temos a nossa correria do dia a dia, planejando essa festividade, mas a nossa maior expectativa é que Deus possa falar realmente nos nossos corações, que Ele possa realmente restaurar a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança. Esse é o nosso grande objetivo para esses 4 dias. Nós sonhamos muitas vezes com o futuro, mas eu costumo muito sonhar com o presente, porque aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher lá na frente. Nós não sabemos como vai ser daqui 10 anos, no centenário da igreja, se estaremos aqui ou não, mas é preciso se plantar uma semente preciosa hoje, como foi plantada lá atrás, para que estivéssemos comemorando os 90 anos hoje. Então nós precisamos plantar essa semente hoje. A expectativa é plantar essa semente hoje, com essa festividade, para que se Jesus tardar a sua vinda, nós possamos lá na frente entender que foi um fruto, é fruto que nós estaremos colhendo por uma semente que nós estaremos plantando hoje. A nossa igreja, ela tem seus princípios, ela tem seus valores, e nós não abrimos mão disso, tá certo? Nós continuamos confiando que Jesus continua curando, que Jesus continua salvando, que Jesus continua batizando com o Espírito Santo e que Jesus breve vem buscar o teu povo. São valores que nós não abrimos mão, princípios que nós não abrimos mão. E dentro disso, nós criamos uma expectativa para esses 4 dias. Nós teremos 5 cultos nesses 4 dias. E eu posso falar aqui que na quinta-feira nós teremos o nosso irmão, o pastor William Ferreira, da cidade de São João del Rei, que estará conosco pregando, ministrando a palavra de Deus. Na sexta-feira, nós teremos o pastor Fábio Lima, da cidade de Cruzeiro, que estará conosco aqui também, louvando, glorificando a Deus.
no sábado, nós teremos o privilégio de estar aqui conosco o pastor José Geraldo, conhecido, né, como o pastor GG. Ele é o presidente da nossa convenção, ele é da cidade de Nova Lima. Ele estará conosco no sábado. No domingo de manhã, às 9 da manhã, nós teremos a presença do pastor Daniel Borges, que é daqui da cidade, mas que reside hoje em Pindamonhangaba. E também à noite, no encerramento da nossa festividade, nós teremos a presença do pastor Rodney, dos Estados Unidos, que estará conosco fazendo o encerramento. Então, essa é a nossa expectativa. Nós preparamos tudo e estamos preparando para que Deus possa falar grandemente aos irmãos, aqueles que estarão nos visitando, e aproveitando tudo isso, a você que está nos assistindo, eu faço o convite, venha participar conosco todos os dias, dia 19, 20, 21 e 22, às 19 horas, nós estaremos prontos para receber os irmãos. Lembrando que no domingo também teremos culto às 9 horas da manhã. Então essa é a nossa expectativa para que Deus possa agir grandemente no nosso meio. Amém. Eu creio que serão dias onde o Senhor falará poderosamente ao nosso coração. Eu fiquei vendo o Senhor falando e eu fiquei imaginando, né, como seria o coração dos primeiros pastores que fundaram, que vieram, colocando, né, semeando a preciosa semente e hoje vendo o fruto dos 90 anos da nossa igreja, né? É uma história onde nós temos todos que nos orgulhar e continuarmos o legado como bons soldados de Cristo, lutando sempre o bom combate. Então, Deus abençoe, né, todos que estão aí nos assistindo nesse podcast e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir e de comentar, você que lembra de alguma passagem marcante, né, da nossa igreja na sua vida, marque, coloque aí nos comentários, vai ser um prazer saber da sua história com a nossa igreja, né? Quantas bênçãos, né? A nossa igreja que é mãe, é tia, é avó de tantas outras igrejas também, né? De pessoas que passaram por aqui e estão semeando, estão dando frutos, que Deus continue abençoando poderosamente. Pastor Ricardo, queria que o senhor mandasse uma mensagem especial para os irmãos da nossa primeira igreja Assembleia de Deus. Uma mensagem do coração do pastor Ricardo, falando para nós, os membros da primeira igreja Assembleia de Deus. É com muito prazer que eu faço isso e dizer para os irmãos que eu tenho muito orgulho de ser presidente da igreja e pastorear a vida de cada um dos irmãos. Os irmãos sabem da dificuldade que é, mas eu tenho recebido um apoio de todos os irmãos, do mais simples, aquele que me ajuda nos cultos, em todos os momentos. Então, eu quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento a toda a igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus, a todos os nossos membros, que não têm medido esforços para pregar a palavra, para ajudar em todos os sentidos da nossa igreja, para que a nossa igreja continue crescendo. Não só em número de pessoas, mas continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. A nossa alegria é poder estar na presença de Deus e saber que nós estamos no lugar certo, no momento certo, na hora certa, fazendo a vontade daquele que nos chamou. Então, que você possa continuar com esse grande propósito na sua vida, de adorar a Deus, glorificar a Deus, e que essa festividade seja um momento marcante na história, na vida e na família de cada membro da nossa igreja. Deus os abençoe. Episódio do podcast Pelo Poder da Palavra de Deus, que Deus abençoe você que esteve aí assistindo, e lembrando que é só o primeiro episódio, nós vamos ter vários outros episódios, então se inscreva no canal, curte, comenta, fala um pouco aí da sua experiência, o que você achou, se você gostou, né, dessa primeira
aparição aí do nosso podcast. Que esse foi só o primeiro episódio, nós vamos ter vários outros episódios contando um pouco da história da primeira Igreja Assembleia de Deus, que está aí celebrando os seus 90 anos aqui na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Então, que Deus abençoe você, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar. Fale aí um pouquinho do que você achou do nosso primeiro episódio do podcast Poder da Palavra. Que Deus te abençoe e um grande abraço para você.